Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Então, meus amigos, vamos levantar nossos pensamentos em direção a Deus e pedir, Pai, obrigado mais uma vez por darmos a permissão e ajudarmos aqui nesse momento, que mesmo afastados fisicamente, possamos estar juntos em comunhão de pensamento para o estudo do Evangelho e para a consolação uns dos outros. Que possamos fazer da sua palavra o nosso caminho seguro. Que saibamos realizar o seu ideal em nossas vidas e que aprendamos a amar o próximo como você nos ensinou. Agradecendo a oportunidade do dia de hoje, damos por iniciada a nossa reunião virtual dessa noite. Graças a Deus. Lília, o microfone está contigo agora. Ótimo. Queridos irmãos, é com muita alegria, né, que a gente está aqui com vocês, né, nessa noite, distantes somente fisicamente, mas juntos, né, pelo coração, pelo estudo e graças a essa maravilhosa tecnologia que está unindo a todos nós. Então, a gente vai começar falando um pouquinho do que é o mês de alerta evangelização espírita, que é uma atividade que a gente já realiza há alguns anos aqui na nossa região de Bangu, Jabu, Senador Camará, envolvendo todas as casas espíritas. Então, esse mesmo tema que nós vamos estudar aqui hoje está sendo realizado em todas as casas durante o mês de março. Algumas com as suas particularidades, visto o momento que nós estamos passando agora, e a grande maioria, algumas realizaram antes, né, dessa parada que as casas espíritas deram fisicamente, e hoje a gente está realizando aqui, junto com os amigos aí do João Batista. E amanhã, se Deus quiser, estará passando lá para os amigos do Ordem Espírita de Cecília. Então, essa evangelização, esse mês de alerta evangelização, como o nome já está dizendo, ela serve para alertar para a importância da evangelização espírita. Então, a gente vai começar falando o que é evangelização espírita. Pode trocar, por favor? Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês, eu coloquei alguns significados. Evangelizar, levar o evangelho a alguém. Mas que evangelho é esse? Exatamente a doutrina do Cristo, né? O evangelho de Jesus Cristo. Todos os ensinamentos que ele veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás, através das suas atitudes, das histórias que ele contou, que são as parábolas, mas principalmente através dos seus atos, porque, na verdade, as suas atitudes é que foram a grande lição do Evangelho, que os apóstolos depois escreveram, outros escreveram o que ouviram de outros, como é o caso de Paulo de Tarso, né? Então, a gente recebeu desses irmãos esses ensinamentos que o Cristo veio nos trazer. E, por último, eu vou falar um pouquinho para vocês da evangelização. Se
evangelizar é levar o evangelho, evangelização é um conjunto de ações que leva a levar o evangelho a alguém. No nosso caso específico, a gente vai falar um pouquinho da infanto-juvenil, mas também vamos falar da evangelização como um todo. A evangelização infanto-juvenil é levar a doutrina do Cristo para crianças e jovens. E aí a gente vê a importância disso hoje em dia, porque a gente vê, infelizmente, muitas crianças, e principalmente os jovens, já perdidos, sem uma ligação com uma religião, sem saber sequer quem é Jesus Cristo, né? Então, a gente precisa ligá-los a essa evangelização para que eles não cresçam dando importância somente às coisas materiais, mas também às coisas ligadas à moral e também às coisas ligadas às religiões, né? No nosso caso, a doutrina espírita. Pode passar, por favor. Então, a gente vai ver agora uma definição de evangelização espírita. Aqui a gente vai estar falando já de uma forma geral, né? Que é a ferramenta fundamental para a libertação do ser dos hábitos comportamentais nocivos ao seu progresso moral. Então, vejam só, meus amigos, olha como isso é profundo, né? Uma ferramenta fundamental quer dizer extremamente importante, né? Claro, por exemplo, se você for apertar um parafuso, qual é a ferramenta fundamental, né? Tem que ser uma chave de fenda. Sem ela, você dificilmente vai conseguir apertar um parafuso. Então, a gente vê que a evangelização é essa ferramenta fundamental. Sem ela, a gente não vai conseguir, para a libertação do ser dos hábitos comportamentais nocivos ao seu progresso moral. Quer dizer, esses hábitos que a gente já criou em nós, né? Que a gente já vem cultivando, e aí eu digo não somente nessa encarnação, mas de outras encarnações passadas também, né? E que são nocivos ao nosso progresso moral. Quer dizer, por causa desses comportamentos, nós não conseguimos progredir moralmente. Então, daí a gente pode citar somente um, né, que vai englobar todos os outros, que é o egoísmo, que, como nos diz o Livro dos Espíritos, é a chaga, né, da nossa humanidade, né, e que provoca tantos problemas que a gente tem hoje em dia. E aí, falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, um momento difícil para muitos e para todos nós, de uma forma geral, a gente vê muitos companheiros, irmãos nossos em humanidade, infelizmente, dando campo para esses hábitos comportamentais nocivos, do tipo, fazem festas, não ligam para a questão da contaminação, ou então, outros casos que a gente tem visto, vendendo os produtos que são essenciais por um preço absurdo. Então, esses hábitos são hábitos comportamentais nocivos ao progresso moral. E aí a gente vê que a evangelização é essa ferramenta fundamental para a gente se libertar disso. Porque, infelizmente, todos nós somos ainda muito imperfeitos. E como somos muito imperfeitos, ainda cultivamos esses hábitos. E precisamos dessa ferramenta poderosíssima que é a evangelização espírita para podermos nos libertar desses hábitos nocivos. E por isso, inclusive, estamos aqui, porque estamos aqui num processo de evangelização espírita, né? No momento em que estamos estudando um pouquinho do Evangelho, do Cristo, redivivo através da doutrina espírita. Então, vamos prosseguir? Pode passar, por favor? Aí a gente vê que esse trechinho está lá na orientação Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes, que é da Federação Espírita Brasileira. É um livrinho muito interessante para quem evangeliza, que eu sei que aí tem um monte de gente que está evangelizando.
Você consegue no site, você consegue acesso, consegue baixar, e é um material muito bacana. Então, diz assim: a evangelização espírita é um movimento de amor, ao oferecer as ferramentas de autoconhecimento para o ser, livrar-se do mal e integrar-se consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Novamente, ele está falando aqui das ferramentas, né? Ferramentas de autoconhecimento. Por que é importante essas ferramentas de autoconhecimento? Porque a gente precisa se conhecer, porque a gente se conhecendo as nossas dificuldades interiores, também as nossas mazelas, esses hábitos nocivos que a gente falou, né? A gente tem o poder de se livrar deles, de se livrar do mal. Quer dizer, esse mal que ainda está arraigado em nós, que a gente tem que tirar, mas não é colocar debaixo do tapete, não, escondido, não. A gente tem que realmente se livrar dele de vez, jogar fora, para bem longe de nós, para a gente não ter vontade de praticar novamente. E ele continua falando, integrar-se consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Quer dizer, no momento que você se autoconhece, você consegue se integrar com você mesmo. E no momento que você consegue se livrar desse mal, você reconhece o amor que tem dentro de você. E aí você pode se integrar com o próximo. E, lógico, com Deus, que é o amor de Deus que a gente vê refletido no amor das criaturas e no nosso amor por Ele. Porque muitas vezes, meus companheiros, a gente até passando por esse momento que a gente está passando, a gente pode até, alguns companheiros, inclusive, pensarem assim, poxa, Deus esqueceu de nós? Não, amigos. Deus jamais esquece de nós. Deus está nos amparando. Deus está nos envolvendo. E se, ora, estamos passando por essas dificuldades, é porque há um motivo. Há um motivo de aprendizado para nós, para todos nós e para o planeta Terra. Então vamos seguir, por favor? Pode passar. E aí agora tem uma pergunta que diz o seguinte: qual é a colaboração que a evangelização espírita pode prestar à família? E eu coloquei aqui até esse cartaz, que é o cartaz da campanha de evangelização da FEB. Eu nem coloquei a leitura toda, porque não era o nosso objetivo, mas eu vou até falar para vocês rapidamente. Ele diz, pais e familiares, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que o dirijam pela senda do bem. É isso aí. Então, qual a colaboração que a evangelização espírita presta à família? Exatamente auxiliar a dirigir esse ser pela senda do bem. Aí pode seguir, por favor. Que diz o seguinte, isso é uma pergunta que tem lá dentro do Orientação Ação Evangelizadora, e aí a resposta é a seguinte: proporcionar o estudo e a vivência da doutrina espírita em seu tríplice aspecto, né? E dos ensinos morais do Evangelho de Jesus, visando sua aplicação à vida diária e à formação de pessoas de bem. Então, vamos ver. Primeiramente, proporcionar esse estudo profundo da doutrina espírita, né? Mas, principalmente, a vivência. Porque não adianta, companheiros, a gente estar estudando a doutrina se nós não estamos a vivendo no nosso dia a dia. Se nós não procuramos nos pequenos atos estar sempre vivenciando tudo que a gente aprende. É claro que a gente ainda tem as nossas dificuldades. As nossas dificuldades ainda são muito grandes. As nossas lutas internas conosco mesmo, né? Essas brigas diárias que a gente tem com a gente. Mas a gente tem que
se esforçar cada vez mais para cada dia a gente vivenciar essa doutrina maravilhosa que a gente professa, que a gente aprende e que nesse momento, voltando a falar desse momento difícil que a gente está vivendo, nos ajuda tanto, né? Nos faz assim ficarmos mais próximos. Eu confesso a vocês que eu ando tão ocupada com tantas reuniões da doutrina espírita que às vezes eu não estou nem vendo o tempo passar. Isso graças a quê? Graças a essa doutrina maravilhosa, que nos faz passar por essas dificuldades com tranquilidade, porque nesse momento a gente se obriga a vivenciar a doutrina espírita, a vivenciar a todos esses ensinamentos que a gente tem tido, que a gente tem recebido. Então, continuando, e proporcionar esse estudo, né, desses ensinos morais. Já passou? Ainda não terminei, não. Só um minutinho. Desses ensinos morais do Evangelho de Jesus, né? A gente, cada vez que a gente estuda um ensino de Jesus, às vezes a gente pega uma frase nova, né? E a gente pensa assim, gente, ainda não tinha ouvido essa frase do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é muito rico. Às vezes a gente vai estudar uma parábola, aí tem as mais conhecidas, né? Parábola do Samaritano, e tudo mais, e outras mais conhecidas, né? Do filho pródigo. Aí a gente às vezes acha uma mais desconhecida, meu Deus! E aí você estuda, você vê quanto ensino moral naquela simples parábola. Simples não, porque não é uma simples parábola, né? Então a gente vê, gente, a grandeza, como a doutrina espírita e a evangelização espírita nos proporciona esse estudo desses ensinos morais do Evangelho de Jesus. Isso para quê? Para a gente aplicar na nossa vida diária, né? Aplicando no nosso dia a dia essa vivência que eu falei, e através dessa vivência que a gente vai proporcionar, através da evangelização, da nossa própria evangelização, da evangelização das nossas crianças e dos nossos jovens, nós vamos colaborar com a formação de pessoas de bem. E aí a gente fica pensando, se a gente tivesse muitas evangelizações espíritas, muitas evangelizações de outras religiões, se a gente tivesse o mundo inteiro frequentando evangelizações cristãs, quão seria melhor o nosso mundo nesse momento? Há um tempo atrás, há alguns anos, eu estava dentro do meu carro com umas colegas, a gente tinha saído do ensaio do Coral Espírita de Bangu, e aí nós estávamos ali do outro lado de Bangu, perto ali da Rua da Feira, e aí a gente viu uns jovens correndo atrás de um cachorro, e eu estava parada num cruzamento, fiquei olhando aquilo sem entender, e nós todas dentro do carro meio assim assustadas, e eles de tudo fizeram para que o cachorro fosse para a rua e fosse atropelado. Naquele momento eu fiquei pensando, esses jovens não foram evangelizados. Ou se foram evangelizados, não aprenderam nada. Como seria importante a gente ter uma evangelização em cada esquina, para que naquele momento, eu que assisti aquela cena e fiquei muito triste, muito chocada, que cenas assim não se repetissem. E aí, gente, eu tenho certeza que pela cabeça de vocês passaram-se agora inúmeras cenas tristes, mas que a gente espera e tem certeza que um dia isso não mais irá acontecer no nosso planeta. Por isso, provavelmente que estamos passando por esses momentos tão difíceis. E eu tenho visto algumas pessoas colocando nas redes sociais coisas do tipo assim:
Nós, se não sairmos com algum ensinamento desse momento tão difícil, é porque certamente não aprendemos nada. E outros colocando, vamos sair melhores disso, vamos sair mais próximos uns dos outros. E a gente vê nesse momento muitos companheiros já se reunindo para ajudar as pessoas que precisam, as pessoas que estão sem trabalho, as pessoas que estão sem renda. E a gente vê isso se multiplicando. E impressionante, gente, e que bom, que até nos meios de comunicação. Hoje em dia, hoje mesmo eu assisti alguns jornais falando de quanto tem muitas pessoas fazendo coisas boas para ajudar o outro. Olha que bacana. Isso é muito bom, né? Então, pode passar, por favor. E aí, uma outra perguntinha. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Que elemento é esse? Então, imagina uma balança, gente. Ele, né, muita gente acha que ele não pesa na balança, quer dizer, que ele não é importante, né? Mas sem esse elemento, a ciência econômica não passa de simples teoria. E eu vou além. Tudo no nosso planeta não vai passar de simples teoria. Que elemento é esse? Eu sei que muitos de vocês conhecem isso aí, que isso é um trecho do Livro dos Espíritos, muito conhecido. Pode passar, por favor. Isso aí está lá na pergunta 685A, no comentário de Kardec, que diz o seguinte, não é a pergunta, tá? A pergunta 685A não é essa, não. Isso aí foi uma questãozinha que a gente criou. Diz o seguinte, esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, a gente vê, meus irmãos, é o conjunto dos hábitos adquiridos, né? A arte de formar caracteres, essa educação moral que forma, que cria o ser diferente, que faz com que aquela... Vamos lembrar agora, muitos companheiros já devem ter visto aquele filme velho pra caramba, Ghost, tão velho que já não passa nem mais na sessão da tarde, para ver como ele é velho. E aí tem uma cena famosa em que a mocinha está lá fazendo um vaso, né? E aí o mocinho vai, tenta ajudar, e tem uma hora que ele mexe errado, o vaso de argila se destrói todo, depois eles fazem de novo, né? Então vamos imaginar uma criança, um jovem e até um adulto com um vaso. O adulto é o vaso com aquele barro mais duro, né? A criança, aquela argila molinha. O jovem já não está tão mole, mas também não está duro. Então, você vai ali, ó, formando ele, né? Você vai formando ele até ele ter a forma que você quer. Então, gente, é esse hábito, essa arte de formar caracteres que a gente consegue através da educação moral e da evangelização espírita, de formar esse homem de bem que a gente falou lá atrás, né? Que incute hábitos melhores, né? O conjunto de hábitos adquiridos, de hábitos que a gente pode dizer assim, bons hábitos,
né? E aí ele continua, considerando-se o aluvião, quer dizer, a quantidade enorme de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? E aí, gente, eu vou lembrar aqui, esse livro foi escrito há muitos anos, né? 1857, se não me engano, né? E olha só o que ele colocou aqui, né? Esse aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues a seus próprios instintos. Será que nós estamos vivendo uma época um pouco diferente disso? Infelizmente, não. Temos ainda muitos indivíduos sem freios, sem princípios, entregues a seus próprios instintos. Ah, mas espera aí, você está muito, pode dizer para mim, né? Você está muito negativista. Não, não é isso, queridos. Claro que a gente sabe que existe, e eu mesma acabei de falar, nesse momento difícil, tantas pessoas tentando fazer o bem, tantas pessoas procurando ajudar o próximo. Então, a gente tem muita gente boa, mas infelizmente ainda temos muitos companheiros um pouco perdidos, um pouco tristes, um pouco sem caminho, ainda pensando somente em si mesmo. Então, para isso, gente, é a importância dessa educação, desse conjunto de hábitos adquiridos, dessa educação moral tão importante que virá através da evangelização espírita. Não só conosco, barro já mais duro, né? Mas que ainda, aí você joga uma aguinha, né? Para ele amolecer, mas que ainda pode, né, ser moldado, pode se modificar. Mas principalmente daquela argila molinha da criança e do jovem, que necessitam de orientação para se tornarem pessoas de bem. Pode prosseguir, por favor. E aí a gente agora vai ler alguns trechinhos também lá dessa orientação à evangelização. A primeira diz o seguinte, é muito parecida com a outra, e diz: a evangelização espírita é um movimento de amor, capaz de provocar o despertar do espírito para a sua condição de ser imortal, em processo reencarnatório, vivenciando as experiências fundamentais para o seu progresso moral. Então, a gente vê, novamente falando desse movimento de amor, porque é um movimento de amor. Quando você evangeliza, quando você está evangelizando, levando o ensinamento de Jesus, você está fazendo esse movimento de amor que ele começou. E você está seguindo, né? Lembrando lá dos 500 da Galileia, né? Quantos, né? Nós ainda estamos caminhando, ainda somos muito pequenos, mas estamos aqui tentando participar desse movimento de amor, de trazer um pouquinho dessa vivência de amor que Jesus trouxe para nós, que provoca o despertar desse espírito para essa condição de ser imortal em processo reencarnatório. Porque a gente vê uma coisa muito importante, aquele ser, nós que estamos sendo evangelizados nesse momento, nós temos que ter consciência que não temos só essa vida. Nós tivemos várias reencarnações, não importa quais, quantas, né? Mas tivemos várias experiências e teremos outras. Somos espíritos imortais. E a verdadeira vida não é essa aqui. A verdadeira vida é a vida espiritual. E aí, quando a gente se encontra nesse momento difícil, de provação, e aí a gente lembra outros momentos que houveram no nosso planeta, a gente vê a importância, né, dessa crença de você acreditar que você é um ser imortal,
que a sua experiência reencarnatória pode até findar aqui, no momento que Deus assim desejar. Mas a sua experiência na evolução vai continuar. E essa experiência tem que ser rica. Você tem que aproveitar o máximo. Tal qual, lembrando a velha historinha do aluno, que cada ano na escola é importante para ele. E aí ele continua falando, em processo reencarnatório, vivenciando as experiências fundamentais para o seu progresso moral. Nós estamos hoje encarnados aqui, vivenciando as experiências fundamentais para o nosso progresso moral. Por isso que estamos passando por tantas coisas. Tá? E aí, continuando. A base de sustentação pedagógica da educação espírita é a moral do Cristo, cujo fundamento está ancorado no mandamento maior, que é qual? Amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, a gente vê essa importância da gente estar baseado nisso aí, em todo esse processo de evangelização espírita. Então, a gente vê o quanto é importante esse processo de evangelização espírita para nós, que estamos aqui vivenciando, e também para as nossas crianças e para os nossos jovens. Pode passar, por favor. E aí, continuando. O conhecimento dos princípios básicos do Espiritismo é um tesouro inestimável por provocar o despertamento das potencialidades do espírito, capazes de formar o ser humano de bem, contribuindo para uma sociedade melhor. Que princípios básicos são esses, companheiros? É exatamente, que tesouro inestimável é esse? É exatamente a crença na reencarnação, a crença em Deus, na sobrevivência da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos. Né? E o conhecimento disso aí vai exatamente despertar as potencialidades desse espírito para formar esse ser humano de bem. Porque todos nós temos dentro de nós essa sementinha do bem. Essa sementinha, ela está dentro de nós. A gente tem que fazer o quê? Tem que cultivar essa sementinha. Esse tesouro, né, inestimável vai exatamente fazer com que a gente cultive essa sementinha do bem que tem dentro de nós, né? E desde o momento que a gente cultivar essa semente, nós teremos um grande jardim de bem para uma sociedade melhor. Que com certeza é o que todos nós aspiramos. Nós desejamos ardentemente que tenhamos uma sociedade melhor. Que mesmo com todas as dificuldades que estamos fazendo, que todos nós, e aí eu posso dizer que a humanidade inteira, saia um pouco melhor de tudo isso que está acontecendo. O segundo tópico. O ensino moral apresentado pela doutrina espírita é o caminho para a saúde integral, visto que oferece meios de consolidação dos valores morais existentes no íntimo do ser, o que alavanca a vivência do amor pleno como ensinado pelo Cristo. Esse amor pleno, e aí voltando a falar dos exemplos de Jesus. Quando a gente vê, e aí uma passagem que a gente gosta muito, da mulher adúltera, naquele momento em que eles trazem aquela mulher que tinha cometido adultério, e o adultério era um pecado, né? Ela tinha que ser, inclusive, apedrejada. E no momento que eles trazem aquela mulher, Jesus, que estava escrevendo, né? Continua escrevendo. E aí eles fazem aquele questionamento, dizendo que ela foi cometeu adultério, que ela tinha que ser apedrejada e outras coisas mais. E aí ele simplesmente diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos, discretamente, disfarçam, vão jogando as suas pedras fora e vão embora. E ela fica sozinha com Jesus.
E Jesus lhe diz: ué, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, esse amor pleno que ele ensina, esse amor incondicional que ele tem pelos outros, mesmo aqueles que nós julgamos mal. Porque na época, a mulher adúltera era um ser, uma pessoa que era mal julgada pela sociedade por causa do crime que ela havia cometido. E ele não, ele amava. Ele teve tal amor que no momento da crucificação, já na cruz, ele diz o quê? Perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Então, amigos, é essa evangelização espírita que vai nos fazer nos libertar, né? Evangelizar para libertar, para nos libertar, para vivenciar esse amor pleno. E o último tópico. A evangelização espírita é capaz de fortalecer a consciência, ao viabilizar a lucidez de que livrar-se do mal é um processo ativo, um exercício diário de domínio das más inclinações, que libertam dos vícios morais. Olha que interessante, companheiros. Exercício diário do domínio das más inclinações. Isso é que a gente tem que fazer todos os dias. Nos libertar, né, dessas más inclinações, mas é todo dia tentando nos libertar dessas más inclinações, né? É como dizem, por exemplo, no Alcoólicos Anônimos, né? Um dia de cada vez. E a gente tem que fazer assim também. Um dia de cada vez. Não adianta a gente querer mudar da noite para o dia, porque a gente não vai conseguir. Tem que ser devagar. Então vamos lá, vamos seguir, por favor. E aí essa mensagem aqui ela é muito bacana, porque ela diz uma coisa muito legal. Aí é uma mensagem para os pais, que mesmo nós que não temos mais filhos em idade de evangelização, temos que passar para companheiros que a gente conhece, que têm filhos em idade de evangelização. Nós pais sempre queremos o melhor para os filhos. Desejamos que estejam saudáveis, felizes, integrados e educados. É incrível que muitos de nós esquecemos o principal, a educação moral, conjugada à religião. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Muitos pais colocam os filhos no inglês, na natação, no judô, na informática, e quando chega a hora de levar para um grupo religioso, não tem tempo. Ou então, obriga a criança a ir para a escola. Claro, tem que obrigar mesmo, né? Mas se ele não quer ir para a evangelização, não obriga. Por que não? Enquanto você puder levá-lo, leve-o. Depois, quando ele crescer, ele vai seguir o seu caminho. Mas você plantou a sementinha. E continuando, diz, a doutrina espírita nos faz tão bem. Por que estamos negando aos nossos filhos? Eles ainda estão por adquirir estas verdades, a descobrirem estas pérolas do conhecimento, até faltando uma letrinha aí, do conhecimento espírita. Ainda não sabem. E nós vamos lhe negar? Como? Então, companheiros, nós precisamos levar os nossos filhos para a casa espírita, levar para a evangelização espírita, sejam eles crianças, jovens, né? Precisamos levá-los. E se tivermos alguns companheiros, familiares, conhecidos, vizinhos, passemos isso aos pais, levamos os nossos companheiros, essa argila ainda em formação para a evangelização espírita. Pode seguir, por favor. E aí uma reflexão muito importante. A missão primordial do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade. Sim, sem dúvida. A evangelização das criaturas constitui a função mais importante dentro do centro espírita. Vou ler de novo, que isso aí é muito importante. A evangelização das criaturas constitui a função mais importante dentro do centro espírita. Porque é essa evangelização
que vai fazer a gente se modificar, a gente se libertar, né? E libertar os outros. Então, olha a importância da gente estar aqui nesse processo de evangelização, porque agora nós estamos num grande processo de evangelização. Cabe aos trabalhadores espíritas colocar o evangelho como instrução básica e fonte de iluminação de si mesmo, visando primeiramente sua transformação moral, quer dizer, a gente tem que se transformar moralmente, sua renovação íntima, nos renovarmos intimamente, nos modificarmos, seu aprimoramento do coração, sua educação cristã de hábitos, quer dizer, cultivar hábitos nobres, hábitos cristãos, né? O que Jesus faria no meu lugar? Seu desenvolvimento dos sentimentos de caridade e fraternidade antes de se entregarem às tarefas de divulgação junto ao povo. Isso aí é um texto do Walter Barcelos, está lá, Trabalho Maior na Casa Espírita, do livro Aprendendo, Amando e Servindo. Então, é toda essa transformação que a gente tem que fazer no nosso coração, né? É nos tornarmos realmente cristãos, tornarmos os nossos hábitos realmente cristãos, né? Desenvolvendo em nós esses sentimentos de caridade e fraternidade, através do quê? Da evangelização das criaturas. Pode seguir, por favor. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho de Jesus, que a gente está falando o tempo todo, e também um pouquinho de Kardec. E aí eu queria até brincar um pouquinho com vocês e falar, né, que a gente tem uma música que a gente fez, que é Jesus a porta, Kardec a chave. E aqui mesmo sem violão a gente vai cantar só esse pedacinho, só para a gente refletir. Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus a porta, Kardec a chave. E realmente, companheiros, Jesus foi a grande porta, né, para todos esses ensinamentos que a gente recebeu. E eu vou ler a primeira parte de baixo, né, falando de Jesus. Jesus é o mestre por excelência dos corações. Ofertou-nos em seu evangelho de tesouros celestes os fundamentos do amor universal, as normas de boa conduta, as regras para a correção dos nossos defeitos, os princípios fraternais das boas maneiras, as disciplinas de aprimoramento dos sentimentos e os processos profundos de reeducação da alma de modo livre e consciente. Então, gente, Jesus trouxe isso tudo para nós. Esse evangelho maravilhoso, como eu estava falando antes, a cada ensino de Jesus, a cada parábola que a gente estuda, a cada passagem, a gente descobre uma coisa que a gente não tinha visto, né? Nossa, quando eu li, eu não tinha entendido desse jeito, né? Então, a gente tem ali as normas da boa conduta, regras para a correção dos nossos defeitos, princípios de boas maneiras, disciplina de aprimoramento dos ensinamentos, um processo profundo de reeducação na alma, de reforma íntima. Então, Jesus nos trouxe isso tudo. Mas, por tempos, isso andou um pouco esquecido, né? E aí, como diz a frase, Jesus a porta, Kardec a chave, né? Ele é a porta de tudo, né? Mas Kardec veio trazer a chave para a gente entender muitas coisas que a gente não tinha compreendido, que a nossa pequenez não permitia que entendêssemos naquele período. E aí, Kardec é o mestre maior do pensamento lógico. Veja bem, do pensamento lógico. Nosso mestre maior é Jesus, mas o do pensamento lógico é Kardec. Do conhecimento doutrinário e dos tesouros inestimáveis da fé raciocinada. A gente vê tantos trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, né? Da Gênese, de Obras Póstumas, do que é o Espiritismo, da Revista Espírita, tantos trechos profundos, como esse trecho que a gente
leu ainda há pouco da pergunta 685A, que fala da educação, tantos trechos tão importantes que, através do conhecimento da doutrina espírita, nós podemos relembrar os ensinamentos de Jesus e entendê-los de uma melhor forma, né? Então, cultuemos Kardec e Jesus no santuário da consciência do coração. Cultuemos esses ensinamentos. E, acima de tudo, companheiros, procuremos valorizar a nossa evangelização, a nossa própria evangelização, que é o que nós estamos realizando aqui, nesse momento, né? Que procuremos, através dessa evangelização, nos libertar das amarras que nos deixam presos ainda à nossa imperfeição. Então, que a gente possa cada vez mais se libertar através dessa evangelização. Essa evangelização que a gente está aqui usufruindo agora, nas reuniões públicas da Casa Espírita, essa evangelização através dos livros espíritas. E aí a gente tem vários, não só as obras básicas, o Pentateuco, mas nós temos também toda a série de André Luiz, de Emmanuel, agora muitos livros do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, através da nossa querida Joana, do Manuel Filomeno de Miranda, da nossa querida Ivone Pereira, o tratado maravilhoso que é o livro Memórias de um Suicida, que é um livro que deve ser lido, relido, utilizado, estudado, aprofundado, de tão rico que é. Então, a gente tem um tesouro inestimável, né, de fé raciocinada para a gente poder estar aí estudando. E que a gente, através dessa evangelização que a gente tem a oportunidade de ter, que a gente possa passar para as nossas crianças e os nossos jovens. Através do nosso exemplo, através das nossas palavras, através do nosso incentivo para que eles participem das reuniões, dos encontros de jovem espírita, das reuniões de mocidade, de juventude, das evangelizações infantis, dos encontros de evangelizações infantis de crianças, né, que na nossa região a gente chama de encontrão. Então, que a gente incentive que eles participem dessa evangelização, que a gente passe esse exemplo para eles. Porque se não fizermos isso, qual será o futuro das casas espíritas, companheiros? Se a gente não incutir nas crianças e nos jovens que eles estejam dentro das casas espíritas, que eles entendam o que é um centro espírita, o objetivo de um centro espírita, até de um objetivo novo que a gente está encontrando agora, que é o de fazer reuniões fora da casa espírita, reuniões virtuais que estão se multiplicando pelos arraiais espíritas, como diria Leopoldo Machado, né? Então, que eles entendam isso, para que amanhã eles continuem essa tarefa da evangelização de tantos corações, para que realmente a gente tenha uma sociedade melhor, para que amanhã a gente, quando sair na rua, a gente encontre pessoas. A gente tem mais medo de sair na rua. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um encontro que a gente realiza, um encontro espírita que a gente realiza durante o carnaval, chamado COMEERG, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E a gente fica durante os 4 dias de COMEERG, 4 dias do carnaval ali, estudando, sob a luz da doutrina espírita, com várias atividades. E aí o mentor desse trabalho, que é o companheiro... me fugiu o nome dele, depois eu vou lembrar. Ele diz o seguinte, que
fortalecer o voo dos pássaros, as asas dos pássaros para voos mais altos. E que ali é José Grosso. José Grosso. É um treinamento para um mundo de regeneração. E realmente você está num lugar com todo mundo se cumprimentando, né? Todo mundo se dando bem, né? Durante 4 dias, com respeito. Claro que com nossas dificuldades ainda, mas e a gente costuma brincar dizendo que um dia a gente quer que o mundo seja uma Comerge, seja esse treinamento, seja esse mundo de regeneração, onde o bem impere. Mas isso aí só irá acontecer, companheiros, através da evangelização espírita. A nossa própria evangelização para nós. Só um instantinho que passou aqui um barulhento. Para nós nos libertarmos, mas também para que a gente contribua para a evangelização dos pequenos, dos mais jovens, para eles prosseguirem com essa tarefa de evangelização. Então, agora, encerrando, a gente vai, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Né, foi muito bacana. A minha primeira, eu já participei de reuniões virtuais, mas palestra virtual foi a primeira. E a experiência foi muito bacana, gostei muito, foi muito legal. A gente vai passar para encerrar um videozinho de um grupo lá de... Dá uma seguradinha, tá, Rodolfo, por favor? De um grupo do Espírito Santo, se não me engano, Evangelizar e Amar. É um trabalho bem bacana que eles fazem de evangelização infantil e juvenil. A gente teve contato com esse grupo num encontro nacional de evangelizadores espírita que foi em Guarapari, que foi um encontro maravilhoso, onde a gente encontrou evangelizadores do Brasil inteiro, uma coisa maravilhosa. E aí a gente trouxe para encerrar essa música, que é Evangelizar e Amar. E com essa música a gente deixa, com esse vídeo, a nossa mensagem final, que evangelizar, acima de tudo, é sempre amar. Amar ao próximo, amar a nós mesmos, amar a Deus acima de tudo. Que Jesus esteja conosco. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos nessa tarefa de luz. É o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor. Tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor. Tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos, essa tarefa de
música? Ok. Então, vamos caminhando para o encerramento da nossa palestra aí, maravilhosa. Muito obrigado, Lília. Eu gostaria de saber se alguém se oferece para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá? Então, eu vou pedir para o Jorge Augusto. Jorge, você consegue nos escutar? Você pode fazer a nossa prece? Escuto sim, Rodolfo, faço sim. Estamos nos escutando. Vocês estão me ouvindo? Está contigo, então. Estamos. Estão me ouvindo bem? Tá ok. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo de Deus e agradecermos mais esse encontro onde estamos estudando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, como uma forma de transformação e de melhoria espiritual moral. Abençoe, Senhor, o nosso propósito de nos tornarmos indivíduos melhores, espíritos mais fraternos, mais amorosos, conscientes da responsabilidade de praticarmos o bem, o amor e a caridade. Abençoe, Senhor, nesse momento de prova, a nossa nação. Abençoe todo o planeta Terra para que esse momento nós possamos atravessar com fé, esperança, confiança, Senhor, de que estás no comando. Enfim, abençoe-nos a todos, Senhor, hoje e sempre. Louvado sejas, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, Fabiano, algum recado para dar para o pessoal antes da gente encerrar? Sim. Então pode falar, está liberado. Vou falar uma coisa, Rodolfo. Eu fiquei com a mãozinha aqui, tá? Teve um evangelizando que queria fazer a prece e podia até ter feito mesmo e ficou desesperado porque ele queria fazer a prece, tá? Na próxima ele faz, então. Legal. Então, ó, na próxima você vai fazer, tá bom, Arthur? O que acontece? A gente está com 29 pessoas conectadas, então é o dia que a gente teve mais gente conectada, então os quadradinhos de vídeo ficam pequenininhos. Eu queria que, assim, falar umas coisinhas rapidamente, né? Já uma das coisas, aproveitando que você comentou, nós tivemos hoje um recorde de 29 pessoas conectadas, né? Assim, manteve, alguns entraram e saíram. Eu não recordo na última vez que nós tivemos tantos evangelizadores online, tá? Assim, nem nas presenciais sexta-feira. Não só evangelizadores, mas como aqueles que indiretamente evangelizam, seja na cozinha, evangelizadores da família, né? Também. E também outros evangelizadores que não são do nosso centro. Eu queria dar as boas-vindas à Carol, do Gelfi, a Leila, do Irmã Estela, a Jandira, do CERJ, ao Jones, que entrou, mas depois saiu, do Ordem Espírita de Sicília. E hoje, assim, foi muito rico, né? Isso sem contar a própria Lília, que é do Pedro de Alcântara e também do seu, né? Eu acho que foi muito bacana. André Emília, acho que entrou e saiu também. Então, foi uma experiência muito bacana, muito rica para todos nós, tá? Então, pessoal, finalizando a nossa reunião, eu vou encerrar aqui a sala e mais tarde eu vou divulgar o link do áudio quanto do vídeo, que a Lília vai compartilhar essa reunião amanhã. Aí Rodolfo, tira uma foto. Já tirou a foto? Já tirou, nem sair. Colocar, se possível for, assim, a câmera. Vamos lá, pessoal. Vou ligar a câmera aí para ver se a gente... Pô, nem... pausa para Se possível, tirar uma foto. Vou ter que tirar duas, porque não cabe numa tela só. Ah, tá. Por razão. Tá faltando a Jandira, a Ana. Ó. Vamos ver se a gente consegue, hein? Na hora H ele vai falar. A Jandira ligou, a Ana ligou. Deixa eu tirar. Vou tirar uma foto, sorria. Agora eu vou tirar segunda foto. Ó, tá todo mundo aí. A única que não tá é a Sheila, que tá contigo.
Pronto, tirei as 2 fotos. Aí. Então Valeu. tá, gente. Um beijão, a gente se encontra amanhã. 17 Lembrando que horas. amanhã a reunião é às 17 horas. Beijão.